Olá, amigos, estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade e veiculado pela TV Educativa Prevê da cidade de Bauru. Hoje temos o prazer de receber este estudioso do Evangelho, grande amigo e que nos dá o prazer da sua presença novamente. Seja bem-vindo, Maurício Moura. Obrigado, Sidney. Um prazer estar aqui com você, com as pessoas que acompanham o programa. Para nós é sempre uma grande alegria poder tratar da doutrina espírita e tudo aquilo que ela nos traz de oportunidades de conhecimento e de engrandecimento espiritual, nos ensinando a viver a vida de fato, não é? Obrigado. Maurício, nosso programa é assistido por pessoas de várias conotações religiosas, irmãos católicos, evangélicos e até espíritas. Mas há algumas perguntas que nos fazem normalmente, nos mandam aqui para a rádio, para a televisão, que não são respondidas pelos livros. Por exemplo, muita gente pergunta para nós se na nossa presença aqui na Terra, durante alguns anos, e algumas religiões dizem que ao morrermos, umas dizem que vamos para o céu, outras para o inferno, outras dizem que não vão para lugar nenhum. Maurício, o que acontece conosco na hora da morte? A gente fica por aqui mesmo, tudo desaparece e não temos mais o que fazer, tudo some, ou será que temos alguma coisa além da morte? Sidney, pergunta interessante, realmente fundamental, né? Essa pergunta talvez seja aquela que persegue a humanidade em toda a sua história, né? E é evidente, ela é relacionada, inclusive, com as questões que dogmatizam as religiões. O Espiritismo nos diz e prova que a partir da morte do corpo, o espírito que anima, que dá a vida a esse corpo, ele continua vivo. E continua fazendo tudo aquilo que lhe compete, que lhe apraz. Fica, inclusive, difícil de determinar para onde que vai, justamente porque, até usando as palavras de Jesus, o seu tesouro está ali onde está o seu coração vai em busca do tesouro. Fica difícil dizer o que o espírito vai fazer após se libertar do corpo. Mas fato é que ao se ver livre do corpo, ele continua vivo. Ele entra na vida espiritual livre do corpo, por assim dizer. Mas há algumas pessoas que supostamente recebem mensagens dos mortos e alguns dizem que estão numa situação gostosa, muito boa, outras falam que estão trabalhando, outras que estão na ociosidade e outras que estão vivendo um verdadeiro inferno. O que determina, Maurício, o nosso destino além desta vida? Sidney, como nós podemos encontrar relatado no Livro dos Espíritos, na quarta parte do Livro dos Espíritos, e no livro O Céu e o Inferno, que particularmente é uma leitura que eu recomendo, é uma obra que eu gosto muito, nos diz que o que determina a situação após a morte do corpo é exatamente como foi realizada a vida na Terra, a vida encarnada, por assim dizer. Aquilo a que a pessoa se dedicava será condicionante para a maneira que ela estará após a morte do corpo. Uma pessoa que sempre procurou fazer o bem, bons relacionamentos, boas amizades,
se livrar daquele egoísmo que muitas vezes é natural para nós, querendo que as coisas sejam para nós, a nosso favor, sem se importar muito com os outros. Essa pessoa que procurou viver dessa maneira, ela provavelmente será um daqueles felizes. Aquele que está habituado a trabalhar em benefício do próximo, que está habituado a colocar suas forças para a transformação do mundo, ele provavelmente na vida espiritual estará fazendo isso e na sua mensagem dirá que está fazendo isso. E aquele que perdeu a sua vida na ociosidade, se vitimizando das situações, muitas vezes desejando e fazendo mal para aqueles que com ele caminham no dia a dia, provavelmente dirá que a sua vida, pós-morte do corpo, é um verdadeiro inferno. No próximo bloco, eu vou perguntar para o Maurício se é lícito a gente dizer que aqui na Terra nós semeamos e colhemos. E além desta vida, nós também vamos colher o fruto do nosso trabalho, da nossa dedicação, da nossa espiritualização, ou vamos arcar com as consequências dos nossos atos indevidos. Não saia daí. No instantinho, voltaremos com essa conversa muito gostosa com Maurício Moura sobre o que é a vida e o que acontece além desta vida. Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de Cupom Fiscal com CPF Automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione Prazo Indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando o SEAC e todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Estamos de volta para mais uma parte do nosso programa Despertar, hoje com Maurício Moura, falando a respeito da vida e da morte. Maurício, do bloco anterior, vamos puxar a pergunta que eu lhe fiz. Seria lícito dizer que aqui nós semeamos, aqui colhemos, e aquilo que vai acontecer conosco depois desta vida também faz parte do que plantamos por aqui? Sidney, podemos dizer que sim, com certo grau de certeza. Aquilo que nós colhemos, sem dúvida, foi plantado, porque não há efeito sem uma causa. Causas boas, efeitos bons; causas ruins, efeitos ruins, é assim que nos diz. E na vida atual, muitas das sementes que nós plantamos são colhidas da própria vida, aqui na mesmo. Própria existência. Aqui não precisamos ir para o plano espiritual, para um local metafísico, para poder responder por aquela semeadura? Não é necessário. E mesmo aquele, assim que fica fácil, inclusive, eu acredito, entender uma situação dessa. Eu gosto sempre de utilizar o exemplo. Você falou mal do vizinho e o vizinho ficou sabendo e vem tirar satisfação na sua porta. Não precisou ir para outra vida, foi nessa aqui mesmo. E muitas das coisas que nós realizamos acontecem nessa própria vida, né? Porque elas são quase que imediatas, envolvem muitas situações psicológicas, emocionais, que nós temos o resultado quase que imediatamente.
Algumas que são da natureza do espírito, elas estão, vamos dizer assim, ainda impregnadas no nosso espírito, elas muitas vezes dependem da passagem para a vida espiritual, de um aprendizado. Muitas vezes esse aprendizado na vida espiritual é dividido em fases, uma fase onde nós temos um tipo de talvez a palavra não seja essa, mas uma autopunição. Nós nos colocamos limites para aquilo que teríamos de liberdade no plano espiritual. Uma reciclagem? Uma reciclagem. E uma fase um pouco mais tranquila, talvez, o de estudos, de verificações, como André Luiz nos conta nas obras que nos trouxe através da psicografia de Chico Xavier, onde nós aprendemos a teoria e temos a oportunidade de colocar em prática numa nova existência. E aí você diria assim, então foi plantado aqui e aqui nós colhemos. Muito embora haja essa intermitência na vida espiritual, sim, né? Sim. E o próprio Evangelho nos diz que é assim, né? Porque aquele que cometeu o erro, né, pagará até a 4ª geração. Então a gente muitas vezes considera que é a família que vai pagar, mas é o próprio indivíduo, porque ele volta para resgatar. Porque não teria cabimento, né? Não teria. Meu filho, meu neto, meu bisneto pagar pelos meus erros. Que graça teria o meu filho pagar pelos meus erros? Aí você diria, poxa, a justiça do homem é melhor que a justiça de Deus, porque morto aquele que cometeu o crime, extingue a pena. Isso. Não é assim? E Deus, então, não faria desse jeito? Claro. Maurício, como diria meu pai, pulando de... Como que é mesmo? De pato para ganso? De pato para ganso, ótima lembrança. Uma senhora foi procurar um sacerdote, aliás, um sacerdote que merece o meu maior respeito, porque meu neto nasceu com síndrome de Down. E o sacerdote, procurando consolá-la, disse: minha filha, crianças nessa situação começam a absorver, catalisar as atenções da casa, porque esse tipo de problema é acompanhado por uma vontade danada de dar e receber carinho. Aí a família toda fica em volta da criança. Falou, não, eu sei disso, e é o que acontece com o meu neto. Mas não foi isso que eu perguntei. Eu quero saber por que na minha casa e não na casa do vizinho. Por que, Maurício, algumas criaturas nascem já deficientes? Pergunta interessante mesmo, hein? Nós costumamos muitas vezes acreditar a Deus as mazelas que nos ocorrem, se é que podemos chamar de mazelas. Deus seria injusto, então? Então, Deus seria injusto se fizesse alguma coisa que não atendesse à justiça universal, que é uma lei de Deus, é dele próprio, porque que ele não seguiria, né? Aquilo que nós trazemos para a vida encarnada no planeta é justamente aquilo que nós necessitamos para o nosso aprendizado. É errado também dizermos que aquele que traz alguma, vamos chamar de anomalia, esse talvez não fosse o termo, né? Mas aquele que traz alguma diferença que possa, de alguma maneira, criar um obstáculo à sua livre expressão espiritual, intelectual, muitas vezes da consciência, física, né? Até física, né? Ele simplesmente tem a oportunidade de viver
lições que o ajudarão a corrigir situações vividas em vida anterior. Vida anterior? Algo que ele não aprendeu e que é necessário para ele e que ele se ressente desse aprendizado. Quer dizer que nós vivemos muitas vidas? Nós vivemos muitas vidas. Uma das fundamentações da doutrina espírita é a multiplicidade das existências. Em função daquela lei que você citou de Newton, a lei de causa e efeito? Causa e efeito, nós temos algo que nós, de alguma maneira, nos impõe certas situações que foram provocadas por nós mesmos, né? Hernani Guimarães Andrade, que foi um dos grandes trabalhadores dessa casa, desencarnado já em abril de 2003, se não me falha a memória, ele tem nas suas obras a orientação científica de que o espírito carrega consigo o orientador biológico, o MOB, modelo orientador biológico. Durante as existências, o espírito vai trazendo para aquele MOB como se fosse uma ficha de composição com insumos, com características, como se fosse numa indústria que vai gerar um produto depois. E aquilo orienta a formação do corpo que ele precisa para efetuar aquelas correções. Em outras palavras, nós podemos dizer que a alma é a forma da forma, e por isso, então, quando encontramos uma pessoa deficiente, ou com alguma dificuldade, ou com alguma ausência de sentido, ou mesmo de habilidade, tudo isso é plasmado porque a nossa alma está com algum problema, Maurício? Sidney, exatamente isso. É muito interessante, inclusive, que você usa a expressão forma, porque é exatamente o que faz. Vamos imaginar uma situação hipotética que em uma vida anterior eu tenha de alguma maneira exagerado em certos vícios como o tabaco, o fumo. Nessa encarnação atual... E aquilo me provocou mal, provavelmente acelerou o meu desencarne naquela vida anterior. E agora? Eu levei isso para o plano espiritual. Ao voltar, eu trago esse problema. E quando o corpo onde esse espírito reencarnou estava sendo produzido a partir da sua geração, ele estava sendo constituído, ele vai buscar essas informações na forma, no modelo orientador biológico e vai constituir esse corpo. Fatalmente, esse corpo terá um problema respiratório, uma asma, algo nessa situação que implica o quê? Aprendizado. Eu teria que me controlar em relação a esse vício. Um irmão nosso lá de Franca, Felipe Salomão, costumava usar uma imagem bem interessante, dizendo que é como se fosse uma forma de bolo, que está um pouco amassada, vai produzir um bolo amassado. Bolo amassado. Interessantíssimo. Nós vamos continuar falando sobre essas coisas, que esclarece muito bem, e já que ele tocou no assunto de vícios que trazemos do passado, eu vou trazer uma história bem interessante para ele, para ouvir a sua opinião. Não saia daí. No instantinho, vamos para o último bloco de hoje do programa Despertar, que está trazendo hoje a entrevista com Maurício Moura.
Estamos de volta para o último bloco do programa Despertar de hoje com Maurício Moura. Maurício, eu tenho uma filha que ela não pode sentir o cheiro do álcool. Aí eu brinco com ela: filha, é porque você bebeu demais e agora você trouxe uma espécie assim de defesa para com o seu organismo, para que não lhe ocorram os mesmos problemas da vida passada. É uma brincadeira, mas eu acho que tem aí um fundo de verdade, não, Maurício? Sidney, não podemos ser categóricos, dizer que é. Não é matemático, não né? Não é matemático, mas existe uma boa possibilidade de algo que envolveu o álcool estar relacionado a essa repulsa, né? Maurício, quando nós vamos renascer, porque você falou aí que nós vivemos várias vidas, e naquela resposta da criança com síndrome de Down, você quis dizer que provavelmente no passado essa criança transgrediu algumas leis lá como pessoa adulta. Jesus estava caminhando quando os discípulos, referindo-se a um cego, perguntou para o mestre: foi ele que pecou ou seus pais, para que nascesse cego? Bom, com relação aos pais, você já explicou que embora estivesse no decálogo isso, depois, mais adiante, foi esclarecido que nós não podemos passar para os nossos descendentes os nossos erros. Mas eu queria bater mais na questão da primeira parte da pergunta. Quem pecou? Ele? Mas espera aí, Maurício, ele nasceu cego. Quando que ele pecou? Interessante a questão, né? Essa é uma das questões, Sidney, que nós utilizamos para demonstrar que a reencarnação era conhecida por aqueles homens. Como teria pecado se porventura a alma fosse criada no momento do nascimento? Então não haveria como. Essa pergunta, ela deixa muito claro que havia uma vida anterior, que aquela pessoa havia existido anteriormente e nascido cego, reencarnado como cego. Uma vez que o pai, ele não poderia pagar pelo pecado do pai. Você falou que nós trazemos do passado os reflexos, os efeitos dos erros cometidos, supostamente em outras vidas. Sim, provavelmente. E as qualidades? Também. Poxa, e isso é o principal, é disso que o Evangelho nos fala. Jesus nos coloca a lei do amor como sendo a orientativa de toda a existência. Ele demonstra como o Pai nos ama. A partir do momento que nós substituímos um vício por uma virtude, ele passa a fazer parte da nossa natureza. Quando regressamos, nós não voltamos simplesmente para corrigir erros. A Terra, pelo fato de ser um planeta ainda de provas e expiação, um planeta onde aqueles que aqui estão têm situações a resgatar, nos traz grandes oportunidades de aplicarmos e nos desenvolvermos espiritualmente. No entanto, conforme nós vamos melhorando, nós vamos também agregando e promovendo a evolução espiritual. Num dado momento, a Terra como um todo haverá se transformado, porque todas as pessoas terão atingido um nível aceitável de qualidades, de virtudes. Nós herdaremos a Terra, os mansos herdarão a Terra. Pelé trouxe do passado o seu talento? Interessante questão. Essa eu nunca havia pensado. Com certeza, muito daquilo que ele apresentou era próprio do seu espírito,
mas a sua dedicação àquilo que ele fazia aprimorou talvez essas qualidades que o levaram a ser um grande futebolista. Aliás, dizem que ele era o primeiro que chegava na Vila Belmiro para os treinos e o último que saía. Sim, é verdade. E ele ficava batendo falta, criando... Insistentemente, irritantemente, inclusive, com aqueles que o conheceram fala. Maurício, nós chegamos ao final do programa. Você vê que o assunto está gostoso, a conversa está boa. Desde já o convido para retornar. Obrigado, Sidney. Esse é um assunto que dá para falar muito a respeito, principalmente quando nós sabemos que muitas das pessoas ainda não têm as grandes respostas da humanidade, que nós vamos encontrar ali, como eu disse, na doutrina espírita. Quem somos, de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos, em que situação vamos depois sair daqui. O Livro dos Espíritos, em suas 4 partes, né? Não podemos recriminar, principalmente os irmãos que foram criados em outras religiões e que nós sabemos que são dogmatizadas. Mas o Espiritismo não foi trazido ao mundo para ser uma religião. Ele foi trazido para ser o esclarecimento, trazer o conhecimento para todas as pessoas, independente da religião. Allan Kardec, inclusive, numa das revistas espírita que ele publica, acredito que em 1868, ali já quase pelo final do trabalho dele, ele faz uma estatística. Há tantos católicos espíritas, tantos protestantes espíritas, tantos judeus espíritas. Simpatizantes. Né? Simpatizantes. Por quê? É justamente para trazer o conhecimento. De maneira nenhuma é algo para se criar conflito, é algo para esclarecer. Muito obrigado pela presença, Maurício. Refletindo naquilo que você falou, eu cá com os meus botões. Estou pensando aqui, bom, nesse caso eu sou herdeiro de mim mesmo, isto é, eu trago do passado as minhas virtudes, as minhas qualidades, os meus talentos, coisa que eu não aprendi direito aqui, mas parece que eu já sabia, mas trago também as minhas responsabilidades. Obrigado pela sua presença. Prazer, Sidney. Sempre uma grata satisfação estar aqui com você e com os companheiros que nos acompanham. E aqui o nosso agradecimento a você que está acompanhando e vem acompanhando o nosso programa Despertar. Na próxima semana traremos mais um assunto do seu interesse. Até lá!